Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a finalização do ciclo de alfabetização. A gente precisa pensar um pouco a respeito dessa abordagem, exatamente nesse momento quando a criança está finalizando a alfabetização, ou seja, ela está no terceiro ano, né, e vai encerrar esse ciclo. Para a gente pensar nessa finalização, a gente tem que, num primeiro momento, fazer uma retrospectiva de como foi o processo todo. E muitas vezes o professor que está no terceiro ano, né, que está finalizando o ciclo, não foi o professor que iniciou esse ciclo, né, na grande maioria dos casos. Então, às vezes, o professor também não sabe exatamente qual foi o processo pelo qual essas crianças passaram, ou uma criança específica, né, no caso de crianças que apresentam mais dificuldade, mas é aí que vai se resolver todas as lacunas que precisam para que a gente finalize o ciclo, né? Especialmente com as crianças que apresentam um pouco mais de dificuldade. Então é muito importante fazer essa retrospectiva. Se você tem a oportunidade de estar em contato com os professores anteriores, né, e que iniciaram esse processo, é interessante você ter essa troca, justamente porque pode ser que durante essa troca, essa conversa, o professor te traga um ponto que é chave para que você entenda como continuar, né, como dar andamento nessa finalização. Isso eu estou dizendo em relação a casos específicos de crianças que apresentam dificuldades. Mas, de forma geral, a finalização desse ciclo, ela se realiza e a gente entende que ela é produtiva e positiva quando a criança está frequentemente, né, já lendo, escrevendo e interpretando os textos. E a questão da interpretação, ela está muito correlacionada com a leitura. Então, a criança precisa ler entendendo aquilo que ela está lendo, né? Ela precisa, de fato, fazer a leitura, mas absorvendo o contexto daquilo que está sendo apresentado nessa leitura, né? Então, muitas vezes a criança lê uma história, mas ela não se prende no contexto da história. Ela só se prende em fazer a leitura de forma mecânica e não absorvendo o contexto da história, né? Sabe aquelas crianças que às vezes a gente vê que lê a frase, mas não consegue dar a dicção, a oralidade, né? Não enxerga, por exemplo, a pontuação, né? Não dá a entonação necessária para a leitura e, consequentemente, acaba não absorvendo também dessa forma. Por quê? Porque faz a leitura de uma forma muito mecânica. Então, não lê de uma forma tão consciente. Lê meio que tentando decifrar ali as frases, mas não absorvendo o contexto do que aquilo ali está te apresentando. Então, é muito importante a gente focar, né, nesse exercício de fazer a leitura e trazer a reflexão. Eu costumava, quando eu estava com turma de terceiro ano, fazer muito isso. Eu dava a leitura, fazia a leitura junto com as crianças e eu sempre tinha um momento que eu perguntava para eles o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam sobre isso. E deixava as crianças expor de forma espontânea. Colocava na lousa as respostas, né? Ah, então eu entendi tal coisa, eu entendi tal coisa. Na história eu ouvi algo que fala sobre um assunto que eu ainda não conheço, ou em um momento dessa história eu fiquei sem entender o que ela estava querendo dizer. Então é muito importante ouvir isso das crianças, né? Saber das crianças o que elas entenderam quando elas leram um determinado texto, ou o que elas não entenderam, o que ficou ali, né? Sem saber entender, sem saber o que o texto estava querendo dizer. Então é muito importante a gente ter essa consciência justamente para saber pontuar e para poder orientar melhor a criança. Não adianta a gente só cobrar, por exemplo, o desenvolvimento e o desempenho da finalização do ciclo com avaliação, né? Ah, ele fez 3, 4, 5 provas, provinha de livro, provinha de gramática, enfim, e não está alcançando a meta. Mas você já sentou com essa criança e viu de fato qual é o ponto ali? Qual é o problema? Se eu perguntar para você, mas qual é a dificuldade da sua criança? Você vai saber me dizer especificamente qual é a dificuldade? Porque às vezes a gente só fala assim, ah, não acompanha, ah, não consegue, ah, ele não entende. Mas o que é que ele não entende? Você já parou para investigar isso? Você sabe exatamente o que é que está faltando? Porque pode ser que seja algo que esteja faltando para a criança, que o professor ainda não conseguiu passar de forma clara e a criança ainda não entendeu. Ah, mas é só um na minha turma. Não importa.
Se um ainda não conseguiu, é porque alguma coisa para esse um ficou faltando. Então, é bem importante a gente olhar com muita atenção e finalizar o processo de uma forma satisfatória. E o satisfatório que eu digo não é em relação às notas. Ah, nossa, minha turma toda fechou com as notas excelentes. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o rendimento das crianças em relação à finalização desse processo. Então, é muito importante você saber de fato como a sua criança está em relação a essa finalização. Se houve lacunas, quais são essas lacunas, né? Como você pode trazer essa demanda de uma forma que dê esse suporte necessário para que essa lacuna não progrida, né, e não evolua para o próximo ano. E sim, finalizar de forma segura, trazendo para a criança esse benefício de conseguir fazer uma leitura absorvendo o contexto e entendendo aquilo que ela está lendo, né? Percebendo que ela passou pelo processo de leitura, escrita e interpretação de forma satisfatória, de forma onde ela consiga ler qualquer texto e ter um mínimo de entendimento para que ela possa desenvolver sobre esse assunto, certo? É isso, pessoal.